Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar de educação financeira, nós vamos falar de porcentagem, tá? Então eu coloquei aqui uma situação problema aqui para vocês. O que pede na situação problema? Primeiro ele pede assim: qual o valor correspondente a 35,3% de 116 milhões? Depois ele pergunta qual o produto de 0,353 por 116 milhões. E, por último, ele pergunta por que esses valores são iguais. Então, olha lá. Se você usar uma calculadora, nesse primeiro momento, vamos imaginar que a gente esteja no comércio, fazendo compra e tal, vai fazer alguma coisa, você vai precisar usar a calculadora, você não vai andar com papel e fazer as contas nas lojas. Então, você pode usar o recurso da calculadora. Então, vamos fazer essa situação problema usando a calculadora de vocês. Pode ser a calculadora do celular, ou qualquer outra calculadora comum. 116 milhões, ele é escrito desta forma: 116 e 60. 116 milhões, usando a calculadora, você digita os 116 milhões vezes 35,3, aperta a tecla de porcentagem e o igual. Normalmente vai aparecer o igual duas vezes, porque quando você aperta a tecla de porcentagem e dá o igual, às vezes aparece a parte decimal. Mas aí você insiste na igualdade, vai aparecer esse resultado aqui: 40.948.000. Isso aqui é 35,3% de 116 milhões. Ora, se você pegar essa mesma calculadora, 116 milhões, e multiplicar por 0,353, olha, agora é o número decimal, aqui era o percentual, vai ser igual a o mesmo valor, 40.948.000. E a terceira pergunta é: por que esses valores são iguais? Por que são iguais? Porque, olha lá, 35,3%, eu posso transformar isso aqui é a mesma coisa de que? Transformando em número decimal, 353 sobre 100. É isso? Sim ou não? 3.530, eu acrescento mais um zero aqui, ó, para ficar duas casas. E aí, quando a vírgula anda duas casas para lá, aparece o 100 aqui. Ok? Então, isso aqui, quando eu divido por 100... Perdão, rapidinho. Cadê o apagador, gente? Vamos lá. Tá. 35,3% é a mesma coisa que o quê? A vírgula anda duas casas para cá, 0,353, que é o número decimal. Toda porcentagem é esse número dividido por 100. Ou seja, eu poderia ter colocado assim, como eu ia colocar na primeira, acabei me atrapalhando. 35,3 sobre 100. Aí, some aqui a porcentagem. Isso aqui sobre 100, se eu fizer a divisão, a vírgula vai andar duas casas para cá. Então, vai ficar 0,353. Ou seja, a vírgula estava aqui, veio para frente do 3, e aí eu acrescento um zero na frente. Foi feito aqui. Então, o que a gente acabou descobrindo? Que 0,353 é a mesma coisa que 35,3%. Tá? Então, o que a gente conclui aí? Que toda porcentagem eu posso transformar em decimal e depois só multiplicar o resultado, certo? Por exemplo, vamos lá. Tudo bem aqui? 35,3% de 116, fazendo na calculadora 116 milhões vezes 35,3%, aqui você tecla lá no 35,3%, tecla no porcento lá da calculadora, já vai aparecer o resultado. Ou você vai pegar os 116 milhões e multiplicar por 0,353, igual também
dá o mesmo resultado. Ou seja, tanto faz multiplicar por esse, como por esse, é o mesmo valor. Tudo bem? Aí, o que acontece com isso? A partir daí, toda vez que você quiser calcular a porcentagem de qualquer número, basta você transformar esse número para decimal. Então, por exemplo, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Olha, se é 5 sobre 100, vai andar duas casas, vai ficar 0,05. O que é andar duas casas, gente? Eu tenho o número 5 aqui, ó. A vírgula está aqui. Eu quero que ela ande duas casas para cá. Eu coloco um zero, então tem uma, duas, a vírgula vem para cá e sai daqui. Olha, não pode ficar vazio aqui na frente, eu acrescento com zero. Então, 0,05. Mas se for 10%, vai ficar a mesma coisa, de 10 sobre 100. Duas casas, ó, passa o 0 e o 1. Então, vai ficar 0,10. Esse zero, ele pode ser dispensado. 0,1 ou 0,10 é a mesma coisa. É quando você diz que zero à direita de número decimal não tem valor, ok? De novo. A parte decimal, zero à direita não tem valor. Na parte inteira, zero à esquerda não tem valor. Por exemplo, 0,980. Esse zero não influencia em nada. Mas se eu tivesse colocado 980,10, esse zero aqui é que não influencia em nada. Tá? Tudo bem? Então, mais um exemplo. 15%, a mesma coisa que 15 por 100, que é 0,15. Aqui, ó, os números permanecem normal. Toda vez que eu quiser, vamos pegar esses mesmos exemplos que eu já coloquei para vocês e calcular isso em cima de R$200. Em cima de R$200, aqui eu pego 0,05 vezes 200. Aqui o 0,10 vezes 200. E aqui o 0,15 vezes 200. Fazendo essa conta aí, podemos fazer na calculadora, ficou bem mais fácil. 0,05 vezes 200. Quanto dá isso aí, gente? $10, será? Vamos fazer aqui a continha aqui, ó. 0,05 vezes 200. Quando você tem um número multiplicado assim, você pode baixar logo o zero e multiplica só a partir do 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0 e 1 é 1. 2 vezes 0, 0. Aqui tem duas casas decimais. Uma, duas casas decimais. 0 à direita não interessa, 0 à esquerda não interessa. Resposta aqui, R$10. Aqui, 10%, 0,010. Já vimos que esse 10 não tem necessidade. Vezes 200. Baixa os 2 zeros, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. Uma casa decimal, ó. Aqui só tem uma. Ó. Se não tem um zero aqui, só tem uma casa. Então, corta esse zero, corta esse outro, R$20. Aqui também a gente poderia fazer por analogia. Ó. Se 5% é 10, 10% é o dobro de 10. 20. Ok? Provavelmente 15% vai ser 30. Ó, 10, 20, 30. Mas vamos ver se dá mesmo. 0,15 vezes 200. 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3, 2 vezes 0 é 0. Duas casas decimais. Uma, 2, corta esse 2, 0, corta o da frente. Então, R$30. Tudo bem? Então, usando a calculadora, direto. É só pegar, digitar o número decimal e multiplicar pelo valor que você quer encontrar. Ok? Se não, é conta, você usa o decimal. Veja que você poderia ter feito isso também dessa forma aqui. Eu vou apagando sem preocupação, porque vocês podem pausar o vídeo a qualquer minuto e retomar. Então, o que acontece aqui? 5% é a mesma coisa de 5 sobre 100. Ou seja, eu posso colocar assim, ó, 5 sobre 100 vezes 200. Olha lá, 1, 0, 2, 0. 5 vezes 2, 10. R$10.
também ficou fácil, não é? Se fosse esse, daria 10 sobre 100 vezes 200. Corta 2 zero, 10 vezes 2, 20 reais. Aí é você que vai dizer o que você acha mais fácil. Se é trabalhar com fração ou com número decimal. Corta os 2 zero, 15 vezes 2, 30 reais. Tá? Então, fizemos com a calculadora, multiplicando o número decimal. Fizemos o número decimal, multiplicando 200. Fizemos o número em forma de fração, multiplicando 200. Todos dão o mesmo valor. Então, o que a gente conclui? Que você, se você tiver as três opções, você usa a calculadora, que é direto. Você, quando você for numa loja, aí você vê lá, promoção de roupa, 35%. 35% da roupa. 35%. 35%. E na loja do lado tá a promoção, compre uma e leve duas. Quem está dando desconto maior? Olha lá. Uma loja está te dizendo que está em promoção. Uma loja está te dizendo que está em promoção de 35% de desconto. A outra está te dizendo compre uma e leve duas. Quem está te dando desconto maior? Olha, se você vai comprar uma e levar duas, aqui o desconto é de 50%, gente. É só verificar na prática. Olha lá. Se uma blusa custa 100 reais e você compra uma e leva duas, o valor das duas seria 200 reais. Só que você vai pagar só 100 porque o desconto é de 50%. Metade de 200, 100. 50% é a metade. Então esse desconto. Aí você, como é que você vai decidir lá na loja? O que você vai? Você vai fazer de acordo com a sua necessidade. De repente você não está precisando de duas blusas. Então você vai para o desconto de 35%. Mas de repente vale a pena comprar duas blusas. Então você vai para o desconto de 50%. Então qual é a vantagem? Isso depende da sua necessidade sempre. Tranquilo até agora, gente? Ok? Então, bem explicadinho, porcentagem. Vamos criar uma situação, problema agora, já esquecendo a calculadora. A calculadora você usa no seu dia a dia, sempre que, se você for submetido a descobrir quanto é o desconto, você usa a calculadora. Vou colocar aqui uma situação aqui. Uma certa loja, uma TV custa R$ 956 reais. A TV custa R$ 956 reais. R$ 956 reais está aí a TV. Tá? Mas é oferecido um desconto de 5%. Olha, desconto de 5% à vista. O que é à vista, gente? É quando você compra no dinheiro, não pede prazo para o pagamento. Qual o valor da TV? Então, ele quer saber qual o valor da TV à vista. Tá? Qual o valor da TV à vista? Ficou muito próximo aqui. Aqui já está mais separado, mas está junto também. Ok? Então, qual o valor da TV à vista? Gente, olha lá.
A TV custa 956 e tem um desconto de 5%. Vamos calcular esse desconto. O que é 5%? Nós vimos agora há pouco atrás que é 5 sobre 100. 5 sobre 100 eu posso transformar em decimal, que nós vimos também, dá 0,05. Ou seja, para calcular agora 5% disso aqui, basta que eu multiplique ou a fração ou o decimal. Ok? Vamos multiplicar a fração. 5 sobre 100 vezes 956. Ok? Multiplica lá o 5, vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 5, 25 e 3, 28 vão 2. 5 vezes 9, 45 e 2, 47. Tudo isso sobre 100. Aqui é como se tivesse um 1 aqui embaixo. 100 vezes 1, 100. Olha, dá para cortar um zero. 478 dividido por 10, o 10 tem um zero. Cada zero é uma casa decimal aqui. Então isso aqui vai ficar 47,8 reais. Esse é o desconto, gente. Esse desconto, 0,5 vezes 956 reais, deu 47,8. Se eu tenho desconto, e se eu quiser saber quanto custou a televisão, eu vou pegar o 956 reais subtraído 47,8. Olha o detalhe quando você vai fazer subtração do número decimal. A vírgula embaixo de vírgula. Aí você subtrai normal. 0 menos 0. Aqui emprestou fica 10 menos 8, 2. Tá? Aqui emprestou ficou 5. 5 vai ser 15. 15 menos 7, 8. Aqui emprestou ficou 4. Menos 4, nada. E aqui 9. Então, a TV custou R$ 908,20. Tranquilo, gente? Tá? Outra maneira que você poderia imaginar, se você quiser calcular para não ter que fazer a subtração, é assim. Olha lá. TV 956, isso aqui equivale, o valor total equivale a 100%. Ok? Quanto é o desconto? 5%. Se eu tirar dos 100% os 5%, eu vou ficar com 95%. Então o valor que eu vou pagar na TV é 95%. Fazendo a conta, 95% vezes o 956 vai dar o mesmo valor. Só que agora dá direto o 900. Vocês podem fazer a conta aí, o 908,20. Eu não vou precisar mais subtrair. Por quê? Eu já estou calculando quanto é 95% disso aqui. 95% disso aqui é esse. Por que é esse? É esse porque é os 100 menos os 5% de desconto. Tudo bem? Então, isso aqui seria uma segunda opção. Você, sabendo que o valor total equivale a 100%, se o desconto é 5, o valor final vai ser 100 menos 5, 95. 95% é 95 sobre 100 vezes o número. Vai dar 908,20. Tranquilo até aí, gente? Tá? Então, estamos devagarinho calculando porcentagem, se familiarizando com a matéria, para depois a gente efetuar problemas do dia a dia, aplicações em poupança, juros, essas coisas. Tá? Vou pegar uma segunda situação. Lucilene esqueceu de pagar o boleto no dia do vencimento, por isso houve um acréscimo de 3%. Olha, houve um acréscimo no boleto de 3%, porque ela não pagou em dia.
E o valor do boleto dela era R$290. O boleto normal era R$290. Houve um acréscimo de 3%. A pergunta é, qual o valor final do boleto dela? Ora, vamos calcular 3% de 290, tá? 3% é a mesma coisa de 3 sobre 100. Vou pegar o 3 sobre 100 e multiplicar por 290. Veja que eu não coloco os centavos que está zero, porque ele não vai influenciar na conta, eu posso colocar no final. Dá para cortar um zero, olha lá. 3 vezes 29. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 87 sobre 10. Olha, número dividido por 10, uma casa decimal. Então dá 8,7. Esse foi o acréscimo. Olha, se foi o acréscimo, eu tenho que aumentar. Então eu tinha um boleto de R$290, mais o acréscimo de 8,70, ou 8,7 é a mesma coisa. 0,789, 298,70 foi o valor do boleto. Aí vocês vão perguntar, e aquela outra situação que eu poderia fazer direto? Olha, aqui foi acréscimo. Então, se 290 era o valor de 100%, ok? E acrescentou mais 3%, então agora eu somo. Então eu vou calcular 103%. Vamos lá. 103% é a mesma coisa de 103 sobre 100 vezes 290. Dá para cortar um zero. 103 vezes 29. 103 vezes 29. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 0, 0 e 2, 2. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 1, 2. Soma, dá 7, 8, 9, 2. Então deu 2.987. 2.987 sobre 10. Olha, se tem um 10, tem uma vírgula. Então vai dar 298,7 ou 70. Olha lá. Ok? Então, eu só tenho que ficar atento. É o seguinte, se for desconto, diminuiu. Acréscimo, aumentou. Então, era 3% de acréscimo, então é 3 mais 100, 103. Calculando 103%, dá o mesmo valor. Tá? Não precisa fazer essa última conta. Aí você define o que você acha mais fácil. Mas fica atento. Olha, uma hora soma, outra hora subtrai. Ok? Então, beleza? Próxima aula a gente continua.